Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Continuando a nossa série de estudos, vamos para o capítulo 8 do livro de Daniel. E esse capítulo eu quero fazer uma coisa diferente com você. Eu quero estudar verso por verso desse capítulo com você, para a gente ter uma visão completa do que diz a Palavra de Deus. Peço a você que já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe a mensagem de Deus, porque o tempo da volta de Jesus está assim muito próximo. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu do princípio. Daniel capítulo 8, verso 1. Essa visão ocorre ainda no período babilônico, mais ou menos no ano 551 a.C., e ela é posterior à visão de Daniel capítulo 7, e amplia os detalhes que nós já vimos no capítulo 7, que já ampliou os detalhes do capítulo 2. É assim que funciona o livro de Daniel. Essa é a estrutura que Deus escolheu para explicar as profecias bíblicas, sempre aumentando a compreensão aos pouquinhos, à medida que a gente consegue absorver a mensagem da palavra de Deus. Verso 2. E vi na visão, aconteceu quando eu estava vendo, que eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, e vi na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Suzã seria a capital do Império Medo-Persa. Deus já indica a transição dos impérios ali, no verso 2. Verso 3 diz assim: E levantei os meus olhos, e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Esse carneiro representa o Império Medo-Persa, e esses 2 chifres simbolizavam os 2 povos, o maior, que era o reino da Pérsia, e o menor, que é o reino da Média. Verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. Essas direções são as direções das conquistas do Império Medo-Pérsia, o império que dominou por bastante tempo naquele período uma grande quantidade de terras. Ele governou realmente uma parte imensa do mundo conhecido. Daniel capítulo 8, verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, e tinha um chifre notável entre os olhos. Esse bode que vem correndo, praticamente voando, ele representa a Grécia. O grande chifre é Alexandre o Grande. O texto diz que ele caminhava sem tocar no chão, simbolizando a rapidez militar desse reino. Também o tempo que ele dominaria o mundo. Vamos para os versos aí, para entender os versos 6 e 7. E viu-o chegar perto do carneiro, e quebrou-lhe os 2 chifres. Esses versos que eu estou lendo para você, resumindo os versos 6 e 7, têm o seguinte significado: que a Grécia ela derrotaria completamente o Império Medo-Persa. Ele destruiria o poder dos persas e dos medos. Isso é que faria a Grécia. Isso aconteceu entre os anos 334 a 331 a.C., quando o Império Grego destrói completamente o Império Medo-Persa. Vamos ao verso 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele chifre notável, grande, enorme, foi quebrado. Alexandre o Grande, que era a representação daquele chifre, aquele poder, aquele rei, ele morreu no auge do seu poder. Ele, infelizmente, acabou adquirindo alguma coisa, alguma doença depois de uma bebedeira. Passou por muitos dias acamado, mas não conseguiu se levantar. Ainda jovem, poderoso, inteligentíssimo militarmente, mas totalmente estúpido na vida pessoal. Procurando a luxúria, procurando a bebida, o conforto para a sua vida, algo que ele não conseguia encontrar. Porque, afinal de contas, ele buscava o poder, buscava a grandeza, mas acabou encontrando foi a morte, provavelmente, aí é um chute, provavelmente a morte espiritual, porque ele realmente andou longe de Deus. A história nos diz que ele teve contato com o povo judeu naquela época, e até reconheceu a grandeza do Deus de Israel, mas ele nunca seguiu a grandeza de Deus. E ele escolheu um passo após o outro se afastar de tudo que era bom, e acabou se tornando uma pessoa viciada,
mentalmente desequilibrada e também frágil emocionalmente, o que acarretou a sua bebedeira e depois a sua morte por causa dessa bebedeira. Na verdade, a gente sabe que ele teve a imunidade baixada por alguma razão, e essa bebedeira, ou que ele consumiu, acabou enfraquecendo ele de uma forma que ele acabou sucumbindo. É um exemplo de um jovem que poderia ter sido grande de verdade, e até conhecido, né, como Alexandre o Grande, mas na verdade foi pequeno na vida pessoal dele, e acabou não deixando nenhum descendente. O texto bíblico nos fala que ele, estando na sua maior força, ele teve seu chifre quebrado, e 4 nasceram no lugar. Depois que ele morreu, os seus generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, assumiram o reino, que foi dividido em 4 partes. O império que ele havia construído, agora não era mais nada, a não ser 4 reinos diferentes. Daniel capítulo 8, verso 9 diz assim: E de um deles saiu um chifre pequeno. Deixa eu explicar para você, esse de um deles não está falando que um chifre pequeno vem dos chifres anteriores, dos 4 chifres, tá bom? Algumas pessoas fazem uma pequena confusão. Aí realmente o significado não bate. O chifre pequeno, ele não vem do vento, aliás, não vem dos chifres, ele vem de uma das áreas em que os chifres apontavam. E esse poder do chifre pequeno simboliza a Roma pagã, a Roma imperial e depois também a Roma papal. Lembrando que quando a gente fala em Roma, nós estamos falando do império e nós estamos falando da instituição papal. 2 coisas, hein? Completamente diferentes e que não fazem referências aos cristãos católicos, mas à instituição papal, ok? Verso 10. E se engrandeceu até ao exército do céu. Esse engrandeceu-se até ao exército do céu significa que esse poder que começa um pagão, depois passa a ser papal, fingindo ser cristão, ele persegue o povo de Deus e se coloca contra, em oposição às verdades de Deus, às verdades celestiais. Capítulo 8, verso 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Satanás usou seu poder e atacou o próprio Cristo, que é o príncipe do reino de Deus. Usando a Roma pagã, ele crucificou Jesus. E a Roma papal obscureceu o ministério de Cristo. Colocou um homem no trono de Deus, com coroas, com poder absoluto, inclusive sobre a palavra de Deus, e chamou isso de um papa, de um representante de Deus, quando na verdade era só um representante do próprio inimigo de Deus, através desse sistema religioso, político-religioso, que obscurece, que afasta as pessoas do caminho de Deus. Daniel 8, verso 12 diz o seguinte: E lançou a verdade por terra. A instituição papal distorce, então, agora as doutrinas bíblicas durante um período chamado de Idade Escura e que hoje nós estamos chamando mais de Idade Média. Durante muito tempo isso aconteceu. E o verso 13 responde essa pergunta: Até quando durará a visão? Essa é uma pergunta que vem de um ser celestial durante essa visão da profanação das coisas de Deus. Mas a resposta vem em Daniel 8, verso 14. E isso é extremamente importante, principalmente para nós que vivemos no tempo do fim. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esses 3.300 dias proféticos equivalem em profecia 2.300 anos, que começaram no ano de 457, mais ou menos, antes de Cristo, e terminaram no ano de 1844 depois de Cristo, onde se marca o início do juízo investigativo no santuário celestial. Temos aqui um vídeo no canal falando sobre esse santuário especial, um vídeo especial na playlist do Apocalipse. Você pode acompanhar, que ali temos alguns vídeos especiais sobre esse tema. Em Daniel capítulo 8, os versos 15 a 16, nos é revelado na visão Gabriel, o anjo Gabriel, que é enviado para explicar a visão e o seu significado para o nosso querido Daniel. E Deus não deixa sua profecia sem explicação. No verso 17 diz assim: Entende, porque esta visão acontecerá quando? No tempo do fim, ou no fim do tempo. Isso mostra pra gente que a profecia de Deus estaria se cumprindo no tempo do juízo. Em Daniel 8, verso 18, diz pra gente o seguinte, que Daniel desmaia.
Ele não consegue aguentar o poder de toda a revelação que é apresentada para ele. Essa visão é extremamente solene, mas também é pesada. E no verso 19 diz assim: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, o último período antes do retorno de Jesus. Esse é o significado desse verso. É essa mensagem que vem para Daniel e vem para a gente, para compreendermos a mensagem de Deus. Lembrando que Daniel não ficou prostrado, mas foi dado a ele forças para receber a visão, porque ele era muito amado. Em Daniel, capítulo 8, versos 20 a 22, é dado então o significado oficial dos símbolos que eu falei para você agora, do cordeiro, do bode. É uma confirmação da história da profecia se cumprindo. E em Daniel 8, verso 23, diz assim: Mas no fim do seu reinado se levantará um rei feroz de semblante. Aqui o significado apontando para o significado romano, para o Império Romano, seja ele começando com o Império, depois passando a ser o sistema religioso, ou que nós falamos agora, o poder político, religioso, papal. Em Daniel 8, 25 diz assim: E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Esse sistema político-religioso, que atua por meio do engano espiritual, levou muitas doutrinas erradas para dentro da igreja. Obscureceu a luz da justiça de Cristo, mostrando uma falsa luz, um falso sol, um falso sistema religioso que afastou as pessoas de Deus. Daniel capítulo 8, verso 26, vamos lá. E a visão das tardes e manhãs é verdadeira. A profecia dos 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, é segura e é certa. Essa aqui é uma confirmação dessa profecia. Olha, pode acreditar, é o que o verso bíblico diz, porque é verdade. E em Daniel 8, 27 termina falando para a gente o seguinte: E eu, Daniel, enfraqueci. Nós já vimos que ele havia desmaiado diante da grandeza das revelações que haviam sido dadas para ele. E ele ficou impressionadíssimo, especialmente com a parte do tempo do fim, que só seria plenamente entendida muito tempo depois, e que ele mesmo jamais havia entendido completamente. E eu quero deixar muito claro para você que essa sucessão de reinos, começando com o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, para finalmente vir o juízo celestial, é uma confirmação de que Deus está no controle da história e que você e eu podemos confiar, porque o ministério de Cristo hoje é no santuário celestial por mim e por você. É também uma advertência de que o mundo em breve irá terminar, mas a alegria é que em breve teremos um novo começo ao lado de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem de amor e de esperança. Obrigado por nos mostrar, Pai, o significado de Daniel e nos ajudar a entender que o tempo está próximo e que em breve estaremos na casa do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, dessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.